Meus amados, nós vamos ler um texto. Eu convido a todos a ficar de pé para nós lermos um texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler os versículos 38 e 39, ou seja, os dois últimos versículos do capítulo 8, que nos diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Essa é uma verdade maravilhosa até. Quem mais deseja oração? Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por podermos estar na tua casa, Senhor. E aqui estamos para bendizer o teu santo nome e também aprender de ti, que de ti vem o nosso consolo, de ti vem a firmeza para nos trazer esperança, uma esperança de um dia podermos estar contigo. Senhor, nesse momento queremos apresentar a Luzia, que teve esse acidente trágico. Acho que o Senhor coloque as mãos e faça um milagre para que todos vejam e entendam que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Agora, Senhor, apresentamos também as necessidades dos Teus filhos que aqui se encontram e também dos que estão online, dos que estão em suas casas. Confessamos, Senhor, que não conhecemos o teor das necessidades dos Teus filhos. Não conhecemos, mas Tu conheces, e por isso, Senhor, estejas vindo ao encontro das mesmas e realizando o milagre, porque Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que realmente tudo podes. Por isso, Senhor, nós estamos agradecidos, porque sabemos que podemos esperar essas providências da Tua parte. Agora, Senhor, mais uma vez te pedimos que Teu Santo Espírito esteja trabalhando fortemente em nossos corações, transformando-os em uma terra fértil, para que essa semente gloriosa possa germinar e produzir frutos. Também, Senhor, te pedimos que continue nos capacitando a semearmos. É assim que oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos, eu queria já perguntar quantos aqui vão participar da ceia, porque nós estamos fazendo kit. Tranquilo. Acho que dá para informar, então. Tá ok. Obrigado. O texto que nós lemos aqui é um texto que nos dá uma esperança extraordinária, porque Paulo está nessa certeza. Veja bem, que nem a morte, ele começa logo colocando algo aqui, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nada, portanto nada pode nos separar do amor de Cristo, que está, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, queridos, o grande problema que nós vivemos sempre é exatamente porque nós estamos sempre olhando as circunstâncias. Vivemos um mundo, agora mesmo acabamos de fazer um pedido, uma circunstância terrível. Alguém caiu
do oitavo andar. Então são circunstâncias terríveis e abalam-nos tremendamente. Nós somos abalados, somos seres emocionais. Agora, a questão toda que é chamada a atenção da palavra de Deus, e é isso que nós queremos falar, será que os nossos olhos devem continuar fixos nas circunstâncias ou em Cristo Jesus? E aqui está o nosso desafio. O desafio do cristão, o desafio daqueles que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, esse é o grande desafio. Aonde estão os nossos olhos? Aonde nós estamos pegando a referência? O que é que verdadeiramente tem trabalhado em nossas vidas? As circunstâncias ou o poder do nosso Senhor Jesus Cristo? Veja bem, porque se deixarmos ou não deixarmos que as circunstâncias nos afetem, tirando essa intimidade com Deus, isso traz consequências. Ou seja, deixar que as consequências tragam problemas, as coisas terrenas estejam influenciando o nosso cotidiano, a nossa vida, a nossa fé, se deixarmos, com toda certeza, nós não estaremos guardando no coração a palavra de Deus. E aqui está, querido, o desafio nosso. Nós estamos ainda na terra. Quando Jesus nos convidou para segui-lo, Ele disse: olha, vocês precisam, para me seguir, tem uma condição. Vocês precisam negar a si mesmo. Ou seja, vocês não podem viver me seguindo, mas deixando que as circunstâncias, os problemas, venham trazer transtornos para a nossa vida. Porque a vida do cristão, nós fomos convocados, chamados por Deus, para não vivermos por vista. Nós temos que viver por fé, e esse é o grande desafio da igreja do Senhor, é viver por fé. E eu quero dizer para vocês que não é fácil. Não é uma coisa fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, por isso que o desafio é grande. Por isso que a promessa do Senhor Jesus, que estaria conosco todos os dias. Porque se Ele não estiver conosco, nós não teremos condições de ter essa vida por fé, viver por fé. A presença do Senhor Jesus Cristo é fundamental, é assim de forma sine qua non, para que nós permaneçamos vivendo por fé. Vamos trazer à lembrança algo que é a verdade. O Senhor Jesus estava com os seus discípulos caminhando, amém? Pedro até garantiu, disse: olha, todos podem te abandonar, menos eu. Eu, inclusive, declaro que estou disposto a morrer por ti. No primeiro momento, ele até deu uma demonstração quando ele puxou a espada e enfrentou lá o soldado, porque ele podia morrer ali, né? Mas na verdade, ele fez isso quando Jesus estava próximo dele. No momento em que Jesus é tirado do meio dos seus discípulos, até o valente Pedro se acovardou e negou. Todos se dispersaram, todos fugiram, mesmo ouvindo que Jesus já tinha predito que ia passar por tudo isso, mas que ficassem tranquilos, porque a morte não teria poder sobre ele. Mesmo ele falando isso,
quando ele é tirado do meio dos discípulos, eles deixaram de crer e eles se apavoraram. Por isso, queridos, que não temos condições de vencer o mundo, de vencer as circunstâncias sem Cristo. É por isso que Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro Consolador, alguém que estará aonde vocês estiverem, estará morando dentro de vocês, porque só assim vocês conseguirão estar caminhando por fé. Então, vamos repetir: não deixar que as circunstâncias, ou alguma circunstância que estejamos vivendo, se nós deixarmos e não tivermos com a dependência de Cristo, isso é fatal para as nossas vidas, porque a palavra, ela é viva e eficaz, e ela está agindo sempre em nosso interior. Agora, queridos, essas duas condições de você se deixar levar pelas circunstâncias ou não se deixar levar e viver por fé, tem consequências, e são duas consequências antagônicas, diferentes, totalmente diferentes. São caminhos totalmente diferentes. Se nós seguirmos o caminho das circunstâncias, ou o caminho do que a palavra diz, que o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus está derramado dentro de nós, e nós temos que crer dessa forma, e se não crermos, nós teremos consequências drásticas, e nós vamos ver uma das consequências, porque, queridos, vamos entender, quando eu não consigo ou não cumpro o que Deus determina que eu faça, sabe o que é que acontece, queridos? Eu certamente estarei em desobediência. E quando eu e você obedecemos a palavra, estaremos desobedecendo a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, nós estaremos pecando. A desobediência à palavra de Deus, aquilo que Deus dá, é pecado e traz consequências graves. E nós podemos ver essa primeira consequência aonde? No Éden. No Éden. Até eu vou fazer essa leitura para você meditar. Gênesis 3, de 1 a 6. Veja bem, a Bíblia diz que, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. O que é que a serpente diz à mulher? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso. Veja, a gente às vezes não presta atenção nessa astúcia de palavra. Foi assim que Deus disse: você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Ora, tanto Eva como Adão comiam todo dia da árvore, ou seja, não tinha, mas ele viu você. Por que isso? Para que haja um diálogo. E foi aí que a primeira armadilha que Eva cai. E a mulher, quando diz não, ela disse não é, quer dizer, ela achou absurda aquela frase, e disse, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus
vocês sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. O que foi que ocorreu aqui? Uma desobediência. E essa desobediência chamamos de pecado. Significa, querido, que todas as vezes que eu deixo de fazer o que Deus manda em sua palavra, eu desobedeço, eu peco. Por quê? Porque o pecado é não crer. Sabe qual é o meu maior pecado? A gente diz é o adultério, o roubo, o assassinato. Não, o maior pecado é não crer. Porque se você crê, não rouba, não adultera, não mata. Por isso que Jesus foi bem categórico, ensinando-nos dessa forma: olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então o pecado é não crer, porque quando eu não creio, eu não vou obedecer, eu não faço o que o Senhor quer que eu faça. Foi o que aconteceu aqui com Eva e Adão. O pecado entrou no mundo porque Adão e Eva deixou de crer no que Deus havia lhe determinado, de que não podia comer do fruto, porque se comesse, eles morreriam espiritualmente. Então veja bem, a queda do homem foi um terrível desastre para a humanidade. Verifiquemos as consequências da desobediência, as consequências do pecado. O pecado traz consequências. Veja bem, lá no Éden, Adão e Eva, eles viviam de um modo muito diferente do que nós vivemos hoje. Muito diferente. Eles estavam à vontade em seu mundo, à vontade. Eram felizes no casamento, abençoados em suas vidas, em seu trabalho, e eles tinham paz, principalmente paz com Deus. Paz com Deus. Uma coisa que não existia na vida deles era o quê? Culpa, medo, vergonha, enfermidade, morte, lascívia, desejo, angústia, inimizade, perigo. Tudo isso era desconhecido para eles. Eles não conheciam nada disso. Eles levavam uma vida normal, tranquila. Também não havia, espinhos para feri-los. Também nem havia cardos, e para desfigurar aquela beleza que era o jardim onde eles habitavam. E uma coisa que não tinham, viu, Marcelo? Suor no rosto. Eles não tinham suor. Então era uma vida extremamente maravilhosa. Agora, tudo muda quando eles sucumbiram na mentira da serpente e desobedeceram a palavra de Deus. Tudo muda. Tudo muda na minha e na sua vida quando nós desobedecemos a palavra de Deus e pecamos. O pecado traz algo terrível na nossa vida. Traz consequências terríveis. Como ocorreu a desobediência a Deus, traz consequências. O problema é que nós precisamos entender isso. Nós vivemos no tempo da graça, temos um Senhor gracioso que nos perdoa, que faz algo extraordinário, que cuida da gente, que faz coisas tremendas. É verdade isso aí, é verdade. Agora, amados, queridos, o pecado traz marcas, traz consequências. Nós temos um exemplo: o homem segundo o coração de Deus, protegido por Deus de todas as formas, entrava nas batalhas
sem temor, porque Deus cuidava dele. Nunca perdeu uma guerra. Ninguém conseguia matar Davi. Não, ele era. E quando ele vinha na frente assim, os exércitos tremiam, porque não tem como matar esse homem. Quem chega junto dele sempre morre. Quem vai lutar com ele morre. Mas ele pecou. E esse pecado trouxe consequências. Trouxe consequências. Trouxe consequências. E também em nossa vida. Por isso, queridos, nós precisamos crer na palavra. Se Deus abomina o pecado, nós não podemos pecar. Apesar de sermos pecadores, somos pecadores, mas é isso que nós temos que viver, renunciando ao pecado. E isso só é possível com Deus em nossa vida. Se eu não ligo para o pecado, está tudo bem? Ou seja, eu estou já comunicando que Deus não está. Tem muita gente que está banalizando a desobediência a Deus, banalizando o pecado. E quando isso ocorre, é a prova de que Deus não está. O Espírito Santo não está mais. Aí você vai dizer, não, mas é tão gracioso, como o Espírito vai me abandonar, já que Deus colocou? Mas a Bíblia orienta para que nós não entristeçamos o Espírito, a ponto de extingui-lo da nossa vida. Não é Deus que se afasta de nós, nós nos afastamos de Deus. Ou seja, quando banalizamos o pecado, significa que nós saímos da presença de Deus, que nós deixamos e estamos vivendo segundo o nosso próprio pensamento. Queridos, se a palavra de Deus estivesse realmente escondida dentro do coração de Eva, a resposta de Eva poderia ter sido direta, simples, contundente. Não abrir diálogo. Esse diálogo significa o que a Bíblia diz, que nós precisamos não enfrentar a tentação. Nós podemos enfrentar o diabo e ele vai fugir. Agora, a aparência do mal, nós temos que enfrentar, né? Qual é? Fugir. Eva, nesse diálogo, quis conversar. Em vez de cair fora, porque já falou um absurdo aqui. Não é você está. Ela tinha que ir contundente lá e nem abrir diálogo com o absurdo que a serpente falou. Mas ela abriu. Por isso, queridos, nós temos que fugir. Quando você vê que a coisa é má, não enfrente, fuja. Porque a Bíblia, Mário Márcio, não está mandando você enfrentar. Você enfrenta Satanás porque você tem o poderoso nome de Jesus, porque através do poderoso nome de Jesus ele se sujeita. Porque ao nome de Jesus, todas as potestades, tudo que existe no céu, na terra, embaixo do céu, no inferno, tudo se sujeita ao nome de Jesus. E você enfrenta e ele vai fugir. Agora, quando vem algo para me tentar, eu tenho que obedecer a palavra. E o que é que a palavra diz para mim e para você quando surgirem essas situações difíceis? Fuja. Quando eu não fujo, eu estou deixando de cumprir a palavra. E tem gente que fica dizendo assim, eu não sei como isso me aconteceu. Simples, deixou de observar a palavra. Muito simples. Deixou de observar a palavra. Não cumpriu a palavra. E o descumprimento da palavra traz consequência.
nós não podemos, de forma alguma, por momento algum, momento que seja, perder esse elo com o Senhor Jesus. Então nós sabemos que morremos espiritualmente por causa da tentação que ela não podia de forma alguma ter conseguido. Então nós precisamos ver que a consequência do pecado, da desobediência, a primeira causa que ocorre é espiritual. Se bem que essa queda aqui do Éden até ocasionou a morte física. Foi morte espiritual e física, porque houve a sentença que ele podia viver muito mais tempo, né? Mas vai voltar para o pó. Aí houve uma sentença, foi um desastre. Mas a primeira morte foi espiritual. E a morte espiritual é a pior que pode ocorrer, porque é a separação nossa com Deus. Porque Deus, como hoje, né? Nós estamos aí com a internet. Se cortar o cabo ali, acabou a transmissão. Né? Estamos aqui usando uma metáfora assim, bem contemporânea, no tempo que nós estamos vivendo. A morte espiritual corta, acaba o acesso, acaba a sintonia, porque Deus é Espírito e Ele se comunica através do Espírito. E quando não existe, está cortado, você não tem como se comunicar com Deus. A morte espiritual é terrível. Então nós não podemos nunca desejar e nos preocuparmos certamente com essa situação de ter essa morte. Agora, o pecado também gera morte física, tá? Podemos isso aí. Agora, Isaías, Deus, ele fala uma coisa muito importante, e nós vamos ver em Isaías, no capítulo 59, Isaías 59, os versículos 2 e 3. Estou trazendo alguns textos para que nós verdadeiramente entendamos e verifiquemos como Deus ainda continua nos chamando a atenção e comprovando que o pecado traz uma separação. Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha que coisa pesada. Isso é pesado, é alerta, consequência de não observarmos a palavra. Veja bem, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías não está falando aqui para o mundo, não. Ele está falando para o povo de Deus. Ele está falando para nós, que somos povo de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Meus queridos, é sério. Nós vivemos em momentos de muita seriedade. Existe um evangelho muito banalizado. Na verdade não é o evangelho, é a teoria de banalizar a graça. Vivemos sob a graça com certeza. Se não fosse a graça, nem eu e você estaria aqui. Mas nós precisamos que através da graça de termos recebido o Espírito de Deus, que nós possamos realmente observar a palavra dele.
A mentira é a marca do pecado. E a mentira, ela sempre torna o homem, mostra e faz com que o homem se afaste mais e mais de Deus. O Salmo 58 e o verso 3 esclarece isso, dizendo o seguinte, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Por isso que nós não nascemos filhos de Deus, porque na nossa concepção nós já somos ímpios. Nascem e já se descaminham proferindo mentira. Eu sempre falo isso, que a criança mente, sem saber o que é o significado da mentira, não sabe, ninguém ensinou. Mas a palavra já diz que é assim mesmo. Quando nasce, já profere mentira. Está escrito. A rebeldia do povo fez que Deus... A nossa rebeldia e a rebeldia lá do povo de Deus, e somos povo de Deus, a nossa rebeldia pode, eu estou contextualizando agora, pode fazer com que Deus esconda o seu rosto. Por quê? Porque quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, somos nós, na verdade, que nos viramos contra Deus. E esse povo, na época, se virou de tal forma que estava anulando a aliança que Deus fez com Moisés em um determinado momento terrível lá. Em Deuteronômio, capítulo 31, os versos 16 e 18, nós vemos o povo de Deus caminhando, vendo os milagres, recebendo alimentação, recebendo tudo que eles precisavam. Se faltava água, dava água. Mas veja bem, o Senhor que disse a Moisés, foi Deus que disse a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Meus queridos, tornar a outros deuses, isso aí é bem abrangente, muito abrangente, muito abrangente. Porque quando nós não aceitamos, não cremos, não vivemos, não respeitamos e desobedecemos a palavra de Deus, o próprio Jesus disse que nós passamos a ter uma filiação, e é uma filiação não mais de Deus, mas de Belial. A palavra pode ser hoje bastante dura, mas eu quero dizer o seguinte: nós temos que entender de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, desde que nós não andemos segundo as circunstâncias, nós cremos verdadeiramente de que essa palavra é fiel e nós podemos confiar nela. Ou seja, devemos obediência à palavra de Deus. E por que desobediência à palavra de Deus? Porque é a sua palavra. É a
a sua palavra. A gente fala a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é Deus falando. E se Deus está falando, e eu não cumpro, eu não aceito, eu desobedeço, eu estou me desligando dele, ou seja, eu não creio. Eu estou falando como Eva e Adão lá. Não, eu quero ter outro conhecimento. Não é mais o conhecimento que eu tenho todo dia, quando o Senhor está comigo aqui conversando, me ensinando todas as coisas. Queridos, quando fala para nós estarmos, quando a palavra diz, quando nós falamos e pregamos que nós precisamos crer, viver a obediência na palavra, os incrédulos podem aí fora dizer que você está fazendo uma obediência cega, crendo no livro aí, só na Bíblia, isso é uma obediência cega. Não, para eles pode ser uma obediência cega, mas para nós cristãos, nós chamamos de obediência inteligente. Obedecer a Deus, queridos, é inteligência. Somos inteligentes quando obedecemos a Deus, porque obedecemos a alguém que realmente nos ama, verdadeiramente nos ama, verdadeiramente cuida de nós. Nós vivemos atrás de crer em aquilo que alguém fala, algum homem fala, e esquecemos de estar atentos ao que Deus fala, porque Deus não fala. Por quê? O homem, o ser humano, pode até falar que ama, mas pode não amar. Existem tantas declarações de amor falsas, até mesmo em casamento, enfim, relacionamento. Mas a declaração de Deus que nos ama é verdadeira. E se nós temos alguém que verdadeiramente nos ama e quer o nosso bem, é uma insensatez nós não obedecermos à palavra, ao conselho, à ordem daquele que verdadeiramente nos ama e quer de fato o nosso bem e se preocupa conosco. Então, banalizar, deixar de lado o conselho e a ordem de quem verdadeiramente nos ama é uma insensatez, porque quando eu deixo esse conselho, quando eu deixo essa ordem, quando eu deixo de obedecer ao Deus que me ama, eu vou obedecer àquele que quer minha desgraça, que é minha morte, que é meu inimigo, que quer me destruir. Não existe meio termo. Ou nós estamos com Deus, ou estaremos com o inimigo da nossa alma. Aqui não existe aquele termo de ficar em cima do muro. Deus e o diabo, não vou ficar aqui. Não tem. Porque a Bíblia diz que só tem dois caminhos. Não existe a terceira via, né? Está se falando muito de terceira via. Está hoje popular. Não tem. Na obra de Deus, no reino de Deus, ou você está com Deus, ou está com o inimigo de Deus. É isso que nós temos que entender. A consequência de não deixarmos, aí tem um detalhe, eu estou falando do que pode a desobediência cuida, mas veja bem, por outro lado, a consequência de não deixarmos as circunstâncias nos afastar da intimidade com Deus. Vou repetir, a consequência de nós, viu Marcos, nós não deixarmos as circunstâncias nos afastar da intimidade com Deus, está totalmente, diretamente relacionada à nossa total dependência de Cristo, firmados na palavra do Pai. Ou seja, queridos, sozinhos não venceremos. Só existe uma forma de nós não nos afastarmos da intimidade de Deus. É esta de nós estarmos totalmente dependentes
do seu Filho amado Jesus Cristo. Porque só em Jesus é que nós poderemos ter intimidade com o Pai. Ele não falou isso? Não foi isso que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem Cristo não tem como eu e você termos intimidade com Deus. É impossível. Então a dependência de Cristo, essa nossa dependência de Cristo é essencial, e sem ela é impossível nós nos firmarmos na palavra do Pai. Jesus, quando ele nos atraiu em seu sacrifício na cruz, e ele verdadeiramente fez isso para nos tirar do jugo, da sentença que pesava sobre nós. E ele fez isso com amor. Com amor. Jesus morreu por mim e por você. Foi com amor, um ato de amor. Para quê? Para que eu e você, escolhidos dele, porque foi ele que nos escolheu, morrêssemos com ele. Ele nos amou tanto que disse: Mário, eu vou morrer, mas eu quero que você morra comigo. Vamos analisar esse amor. Olha que amor extraordinário. Ele morre, mas ele ama tanto que diz: eu não quero morrer sozinho, eu te amo tanto, Marcelo, que eu quero que você morra comigo, Marcelo. E Marcelo, você morrendo comigo, quando eu ressuscitar, você ressuscita comigo. Isso é amor. Por isso que é o textuário bíblico: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso é amor. Deus nos incluiu na sua morte por amor. Ele morreu pelos seus, para que os seus morressem com ele, e uma vez morrendo com ele, fossem libertos da herança do pecado. E a herança do pecado é o quê? É a morte espiritual, e consequentemente a consequência da morte espiritual é a separação com Deus, a separação de Deus. Então veja bem, se nós olharmos as circunstâncias, nós vamos deixar de realmente estar nessa dependência de Cristo. E sem essa dependência de Cristo, nós não vamos atingir o objetivo, caminhar. Por isso que é o seguinte, olha, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem aquilo que está por vir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se nós estivermos em Cristo, nós estaremos gozando de toda essa fortuna que é o amor de Deus em nós. Porque o amor de Deus, tudo de Deus está em quem? Em Cristo. Uma vez estando nós, Júlio Hugo, em Cristo, nós somos herdeiros dessa herança extraordinária que é o amor, que é impossível separar esse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o segredo para termos uma vida vitoriosa continua sendo estar em Cristo. O estar em Cristo é a solução de todos os nossos problemas. Estar em Cristo é a nossa vitória. Estar em Cristo é ter o poder sobre o pecado. Só é possível nós não cedermos ao pecado estando em Cristo.
Por isso que nós não podemos deixá-lo nem um momento. Se um momento nós nos afastarmos, vamos negá-lo. Eu falei de Pedro, lembra? Só por um momento, questão de um momento. Não foi dias não. Não foi 2 dias, um dia, um mês, não. Foi apenas um momento que Pedro se afasta de Jesus, ele já nega. Porque sem Jesus, nada podemos fazer. Amém? Ele é tudo em nossa vida. É como diz aquele hino, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. E é tudo para nós. Amém? Nós vamos parar por aqui porque temos que distribuir a ceia. E eu quero, nesse momento nós vamos também fazer uma oração especial pelo nosso país, amém? Vamos fazer uma oração especial. Aqui tem alguns pedidos. A Adna Jovem convida toda a igreja para a próxima Super Sexta, no dia 9/9, que terá a participação da Companhia de Teatro Jeová Nissi, com a peça O Tribunal. Isso vai ser às 20 horas do dia 9. A irmã Maria Bueno oferece culto e ações de graça pelo livramento de morte de seu filho, Luciel. Amém. Bendita Amorim pela oração pela senhora Marta, que está na UTI, e Silvana pela oração que o seu filho para uma viagem que seu filho fará a São Paulo. E também vamos continuar orando pela Luzia. Mas, amados, vamos ficar de pé agora e fazer uma oração especial. Após nós estaremos tirando nossos dízimos das ofertas, mas nós vamos orar pelo nosso país. Amém? Precisamos orar, porque não é algo que o propósito nosso, é o propósito de Deus. Deus já tem um propósito com a nação, amém? E nós vamos orar para que amanhã comemora-se os 200 anos de independência e que realmente nós possamos ter uma nação abençoada por Deus. E a bênção do Senhor está exatamente nisso, em que a nação possa ter os propósitos de Deus regendo ela, para que nós não nos afastemos da bênção do Senhor. Amado, santo, bendito e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer nesse momento, apresentando os pedidos de orações que foram aqui verbalizados. Senhor, que o Senhor esteja realmente realizando os milagres, porque quem assim o fez, Senhor, crê verdadeiramente em milagre, e Tu és um Deus de milagre. Por isso realizes o milagre nessas vidas que estão necessitando desse milagre. Agora, Senhor, nós queremos apresentar a nossa nação, o nosso país, que Tu tens um projeto missionário, que Tu tens um projeto de avivamento, que Tu tens um projeto, Senhor, de que nós iríamos abençoar as nações, e nós só podemos abençoar se tivermos a Tua bênção. Nós não somos portadores, Senhor, originários da bênção, porque a bênção está em Ti, e que esse país seja grandemente abençoado, e ele sendo abençoado, abençoe as outras nações. E a Tua bênção, Senhor, é exatamente Te conhecer e viver aquilo que Tu queres e determinas que vivamos. Senhor, toma conta dessa nação, toma conta das autoridades, que elas possam enxergar, Senhor, a Tua soberania, que caia por terra toda vaidade, que caia por terra toda pretensão, Senhor, de ser o que não é, porque isso é maligno. Senhor, é no nome de Jesus que nós, como brasileiros, entendamos e a necessidade de dependermos de Ti,
porque verdadeiramente Tu és o Senhor. O senhorio das nossas vidas, o senhorio da nação, o senhorio desse mundo, o senhorio do Brasil, és Tu, Jesus. E que nós, como brasileiros, possamos reconhecer. E a Tua igreja está aqui intercedendo, porque nós reconhecemos que Tu és verdadeiramente o Senhor. E nós queremos, Senhor, que esse senhorio venha ocorrer, para que em tudo o Teu nome seja louvado e engrandecido na terra. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos as famílias. No nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, todos os produtores, aqueles que industriais, enfim, Senhor, todos aqueles que fazem parte da economia desse país. Senhor, todos sejam abençoados, porque como igreja, a ordem que Tu nos dás na Tua palavra é de abençoarmos e não amaldiçoarmos. Então nós estamos aqui abençoando esta nação, para que os Teus projetos se cumpram através das vidas nossas, das nossas vidas, e assim o Teu nome ser louvado e engrandecido. É o que oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos recitar, não é? Vamos juntos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Pai, acabamos de verbalizar a Tua palavra, e que ela venha se cumprir integralmente na vida de todo aquele que é fiel a Ti. Aqueles que estão presencialmente estarão se deslocando ao altar, trazendo o seu dízimo e a sua oferta, mas também a todos que estão usando os mecanismos bancários, realizando as suas transferências e assim semeando no Teu reino, todos sejam alcançados e abençoados por Tuas promessas, por Tua palavra. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Enquanto o quarteto louva, você dá seu dízimo e oferta. Glória a Deus. Maravilha, Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele,
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Oh, Ele é Deus. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por tudo, e após a oração, você pode se deslocar aqui à frente, que é o pastor Marcos Gomes, e ele vai convidar mais alguém para estar ajudando a ministrar a ceia do Senhor para aqueles que não participaram no sábado. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, te agradecer pelo momento que tivemos na tua casa, também pela vida dos teus filhos que estiveram online conosco. Que o Senhor continue abençoando a todos, que o Senhor continue realizando milagres, e que, ó Deus, amanhã é um feriado e que todos nós possamos estar abençoando a nossa pátria. Senhor, nós estamos reiterando a bênção pela pátria. Agora, Senhor, leve os teus filhos em segurança para os seus lares, guardando-os de todo mal, e continue protegendo aqueles que estão em seus lares, aqueles que estão em casa. Todos continuem sendo protegidos e abençoados. Agora, Senhor, nós também desejamos que a tua igreja continue focada em ti, dependendo de ti. É essa bênção que nós queremos para a tua igreja, dependência total de ti, Jesus. Nós oramos no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos nós, agora, para todos sempre. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe a todos.